Deus, Jesus. Glória a Deus. Eita glória! Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Amém. Não sei pregar nem sozinha, imagina se ficar soltando alguma coisa aqui. Ai, meus irmãos, lá em Timóteo. Primeira Timóteo. Graças a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Aleluia. Agora que a gente vê quem é bom de Bíblia. Primeira Timóteo, amém? Amém. Primeira Timóteo, a gente vai ler no seu capítulo de número 1, do versículo 12 ao 19. Amém, igreja? Amém. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no outro tempo era blasfemo, perseguidor, insolente, mas eu tive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória, séculos dos séculos. Amém. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado neles o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre esses contam Himeneu e Alexandre. Não, até o 19, gente, o vídeo não precisa não, tá bom? Até o 19. Amém. Pode deixar a Bíblia aberta se vocês conseguirem, pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. O nosso tema é a graça que não vê o passado. Para mim, não tem como falar de graça que não vê o passado e não falar de Paulo. Para mim, ele foi, na Bíblia, a maior evidência de que realmente a graça não vê o passado. Paulo, todos sabem, Paulo, ele era perseguidor dos cristãos. Paulo, ele era judeu e fariseu. Paulo, ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu, mas ele também era por cidadania romana. E Paulo, a conversão de Paulo se deu justamente no momento em que ele tinha ido às sinagogas fazendo cartas para perseguir o povo cristão, porque os fariseus eram contra os cristãos. E ele fazia isso com esmero. Ele era cruel com os cristãos, com o povo de Deus. Só que naquela mesma momento que ele estava a caminho de Damasco para capturar os cristãos, a graça não alcançou. Aleluia! Quando a graça nos alcança, verdade, onde estamos, o que estamos fazendo, quem somos, o que nós pensamos. A graça alcançou Paulo nesse momento, meu Deus, e veio sobre ele uma forte luz que o lançou em terra, e ele ficou cego. Por 3 dias ele permaneceu assim, cego, sem comer, sem beber e orando. Muitas vezes nós também estamos cegos, nós também estamos orando.
chamando Paulo de irmão, porque Jesus já havia falado com Ananias. Então ele já foi aceito por Ananias na mesma hora. Chegando lá, Ananias orando por ele, colocando a mão nos olhos dele, Jesus tirou as escamas dos olhos de Paulo. E essa noite Jesus veio tirar. Aleluia! Aleluia! Porque nós temos escamas nos nossos olhos. Não são poucas. Então que essa noite Jesus veio tirar as nossas escamas. Aleluia, Deus. E assim foi então que se deu a conversão de Paulo. Está lá em Atos 9. Depois vocês leem lá certinho, porque é muito interessante. E para falar um pouquinho aqui da graça, favor imerecido, um presente gratuito de Deus, que não se pode ser conquistado por mérito ou boas obras. Ou seja, nós não merecíamos, nós não teríamos como pagar, mas Jesus, pelo seu imenso amor, Ele nos deu a graça. E com isso nos deu direito à salvação, nos aproximamos de Deus, perdoando os nossos pecados, porque nós já estávamos condenados no pecado, mas diante da graça, Ele nos aproximou de Deus, e hoje nós somos salvos graças a essa graça. Não é pela nossa força. Lá em Efésios 2, os irmãos quiserem abrir, em Efésios 2 fala sobre isso. Efésios 2, 8 e 9. Aleluia. Glória a Deus. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus, boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É pela fé que nós somos salvos, porque pela força do nosso próprio braço nós não poderíamos, nós não conseguiríamos. Então, se hoje nós estamos aqui, é porque a fé nos alcançou, é porque a graça nos alcançou. A graça, ela é para todos, mas nem todos recebem a graça. É verdade. Porque para você receber a graça, é necessário que você tenha fé. E infelizmente, nem todos têm fé. Muitos não querem ter fé. Não. Muitos não aceitam a graça. Então, a graça é para todos, mas nem todos a querem. Então, louvado seja Deus pela nossa vida, porque nós queremos, nós estamos aqui, então nós queremos e já recebemos porque queremos. Aleluia. Glória a Deus. Romanos 6,14 nos ensina que o pecado não terá domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Romanos 6,14. Depois, se vocês quiserem ver também, vocês podem ir. Aqui entrando no texto, esse texto aqui, Paulo escreve essa carta da prisão para Timóteo. Ele escreve essa carta aqui porque nesse momento aqui havia algumas pessoas infiltradas na igreja tentando colocar a lei dos fariseus na igreja. Então Paulo escreve exortando a Timóteo, para que Timóteo ficasse atento. E Paulo aqui, ele é muito grato. Ele não deixa de ser grato, porque se uma coisa que Paulo era grato, por ele ter sido alcançado, tudo que você for ler de Paulo, ele sempre vai se colocar como o pior pecador. Ele sempre vai se colocar muito grato pela essa graça ter alcançado ele. Isso é muito bonito, porque muitas vezes a graça nos alcançou, mas nós parece que não damos valor a essa graça. Nós não somos gratos. Olha como essa igreja está vazia, né? Cadê as pessoas que receberam a graça? Será que eles receberam mesmo a graça ou eles estão achando que receberam a graça? Porque a graça, ela nos aproxima de Deus. É verdade. A graça, ela nos faz querer estar perto. Ela nos faz querer agradecer. Ela nos faz ser gratos. Ela nos faz, a graça, ela nos aparta do pecado. Ela nos tira o desejo de tudo aquilo que não agrada a Deus. Cadê o pessoal que foi salvo aí pela graça? É de se pensar, né? Se nós estamos mesmo sendo salvos pela graça. Se todos estão mesmo com essa graça que estão pensando que não.
pessoas que poderiam estar e não estar, né? Deus sabe todas as coisas. Aqui, voltando aqui para a palavra aqui. Sou grato com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Justamente isso que foi falado. Ele era grato porque Jesus confiou a ele no ministério, para ele dar continuidade no ministério que era propagar o cristianismo, né? A mim, que não prova era blasfemo, perseguidor e insolente, mas eu tive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Tudo que Paulo fazia é porque ele era ignorante, porque Paulo ele era inteligentíssimo. Paulo era muito estudioso, mas da lei, né? Da lei. Então, para o cristianismo ele era ignorante, ele não aceitava Cristo. Ele perseguia o povo, perseguia o próprio Cristo, achando que estava fazendo tudo a serviço de Deus, em nome de Deus. E na verdade ele estava fazendo totalmente o contrário. Ele estava indo totalmente avesso a Cristo. Então, aqui ele deixa bem claro que ele estudou, ele fez isso tudo na ignorância dele. Aqui também já deixa bem claro para nós que o que nós fazemos na ignorância, nós somos perdoados. De repente tem aquela pessoa que fala, eu não vou para a igreja, como meu pai falava. Meu pai ele era alcoólatra. E quando a gente chamava ele para a igreja, ele falava assim, minha filha, eu não vou não, porque eu não presto. Eu sou um bêbado. Ele se julgava assim. Muitos hoje se julgam assim. Porque muitos cometeram às vezes crimes, às vezes. Mas quantas vezes a gente vê o testemunho de pessoas que estavam no tráfico e hoje em dia é um pastor, hoje em dia é um vaso valoroso na mão do Senhor. Verdade. Então quando a graça chega, ela não vem passar. Então Jesus ele usa quem ele quer. Não importa as condições. Então que a gente não venha olhar para o nosso passado e achar que a gente não é digno de estar aqui. Nós somos dignos, não pela nossa própria natureza, mas pelo amor de Deus, né? Que Deus derramou a graça dele sobre nós. Aqui no 14, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que está em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. Tudo isso que foi falado, né? Fiel é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda. Como foi falado aqui hoje já, se ele falar que você vai passar do lado de lá do mar, você vai passar. Não importa qual vai ser a tempestade que você vai enfrentar. Não importa, você vai passar. Porque a palavra do Senhor é fiel. A palavra do Senhor não muda. A palavra do Senhor, ela é o começo, o princípio e o fim. Ela não muda, ela é a mesma. Aleluia. Mas pela mesma razão foi concedida a misericórdia, para que em mim, principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse como modelo dos que hão de crer nele na vida para a vida eterna. Aqui ele está falando exatamente isso. Que por ele ter cometido tudo isso, por ele ter sido tão pecador, por ele ter sido tão cruel, por ele ter sido a pessoa menos improvável, Jesus aceitou ele para que servisse hoje de exemplo para nós. Que se Paulo pôde, se Paulo teve a graça, alcançou a misericórdia, teve transformação, por que nós não teremos? Todos nós teremos, porque nós não somos bons, mas nós pelo menos não estamos perseguindo o povo de Deus. Meu Deus, espero que não, né? Paulo, então ele se colocou aqui como exemplo vivo, né? Realmente. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único de honra e glória pelos séculos dos séculos. Aqui ele está exaltando o Senhor. Ele exalta o Senhor de todo o tempo. Se tem um apóstolo que é 100% Cristo, é Paulo. Aqui ele está evidenciando. Tudo em Paulo aponta para Cristo. Tudo. Ele é cristocêntrico. Nós devemos ser assim também, né? Esse é o dever do que te encarrega ao filho de Timóteo, segundo a profecia de que antecipadamente fosse objeto de combate. Permanecendo o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, quando alguns tendo rejeitado a boa consciência, que eram a naufragar na fé.
está falando aqui. Nós devemos nos guardar. Nós devemos ter a consciência limpa. Consciência limpa em quê? Consciência limpa de que nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Consciência limpa de que nós estamos querendo melhorar. Nós não somos perfeitos, mas nós estamos em busca da perfeição. Perfeitos nós seremos mesmo. Mas a Bíblia fala, sede santo porque eu sou santo. Sem santidade eu não verá Deus. E é isso que a gente tem que fazer. É isso que a gente tem que buscar. Dia e noite é isso. E é isso que ele está falando aqui. Porque se você... Aqui ele está falando que muitos que não guardaram, mantendo a fé e a consciência, por enquanto alguns tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Aqueles que se deixavam levar, né, por ventos enganosos, né? Aqueles que se deixavam levar pelas profecias, né, pelas profetadas da vida, né? Aqueles que só vêm se tivesse uma campanha aqui que ia ter um profeta, não sei da onde aqui, estaria cheio. Ninguém estaria doente, ninguém estaria no plano. Ninguém estaria em família, estaria tudo lá fora, porque não ia saber tudo com você. Meu Deus. Então é isso que vai dizer o seu CPF. Aí, um cartão de crédito. exatamente, aí você né? As pessoas, infelizmente, as pessoas elas se confundem, né? A maioria das pessoas, e eu não estou falando isso daqui da nossa igreja, eu estou falando disso no mundo, na verdade. O mundo está assim. Todo lugar está assim. Se você assistir cultos lá nos Estados Unidos, você vai ver a igreja vazia lá também. Porque as pessoas já se apostaram da fé. Deus não é mais o mais importante. O mais importante sempre foi, na verdade, Mamon, né? Então é isso que as pessoas estão procurando, né? Só que é bíblico isso. E cada dia ia ser pior. Chegando ao final, estaria pior. E nós já estamos no final. Tudo está apontando para os últimos segundos do relógio de Deus. A colheita de Deus está acabando. Só não vê quem não quer. Eita, Jesus. Meu Deus. O maior sinal que a gente vê aí é essa evolução da ciência, né? Robô humanizado. O que é isso? Isso todo mundo fala, mas desde que eu era criança eu ouvia falar que Jesus está voltando. Meu pai sempre falou, meu avô, meu bisavô, meu tataravô. Só que seu avô, seu bisavô, seu tataravô não pegaram um celular, não viram um micro-ondas. Muitos não viram nem uma televisão. Olha que eu quando era pequena, tinha a televisão preta e branca. Eu não sou tão velha assim. Em tão pouco tempo, da televisão preta e branca, logo veio a televisão a cores, logo começou a vir as coisas modernas. Aí veio o celular, que era um bicho de 7 cabeças pra gente, a gente não sabia nem como é que era. Aí a gente ouviu falar que ia conseguir falar com a pessoa em outro lugar, vem com ela no celular, e isso nem estava na cabeça da gente. Mas tudo isso em quê? Em 20 anos? A Bíblia, ela é milenar. Mas olha como que as coisas estão acontecendo. Em 20 anos pra cá, muita coisa já aconteceu. E Jesus não está voltando. Meu Deus! A porta da graça vai se fechar. Ela está já se fechando. Essa graça aqui, hoje, ela é de graça e ela é para todos. Mas aqueles que não aceitarem ela vai acabar. E aí vão querer, mas não vai ser como. Depois que fechar, assim como foi no tempo de Noé. Noé começou a construir a arca e todo mundo achava que ele era um lunático, um maluco. Ele pregava, eu imagino que todos seguiam dele, né? Ali os vizinhos dele deviam falar: esse doido, esse fanático, esse louco, em pleno praticamente deserto, construindo um barco. Não, esse cara é maluco. Mas logo veio a água, né? Quando veio a água, o próprio Deus fechou a porta para que Noé não se amolecesse, porque nós temos um coração, quando a gente vê o nosso próximo sofrendo, a gente quer ajudar. Louvado seja Deus que nós temos esse coração. E para que Noé não voltasse atrás, foi o próprio Deus que fechou a porta. E o dilúvio veio e as promessas do Senhor se cumpriu. E não vai ser diferente. Não vai ser diferente. E está chegando esse tempo. Então é tempo da gente buscar. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Meu Deus! Aquele que está firme, se firme cada vez mais. Cada dia mais que a gente possa se colocar na presença do Senhor. Cada dia mais que a gente possa se olhar e ver os nossos defeitos, ver onde a gente pode melhorar. Porque a palavra diz assim: santidade, ninguém verá a Deus. E nós temos que ter santidade. Nós temos que ter as nossas vestes alvas para
a destruição eterna, onde o fogo nunca vai ser consumido. Meu Deus, vai ser muito triste isso. Que todos possam acordar enquanto há tempo. Que as pessoas, como a pastora falou, acho que foi a pastora que falou hoje, não, na devocional. As pessoas pregam que Deus é amor, e realmente Deus é amor. Mas ninguém prega que Deus é fogo consumidor. E a palavra do Senhor, ela fala em Atos 17:31, estabeleceu o dia em que há de julgar o mundo com justiça. Então nós somos salvos pela graça, mas isso não nos dá o direito de permanecer pecando. Nós fomos perdoados e as escamas dos nossos olhos foram tiradas. Elas caíram para que a gente possa ver o nosso pecado, para que a gente possa reconhecer que nada somos, que nada merecemos, e buscar cada dia mais descer na presença de Deus, que Ele nos encha, para que Ele nos mostre, para que o Espírito Santo que já habita em nós nos dê o caminho que nós devemos seguir. Nós sabemos que o caminho é Cristo, mas será que nós estamos seguindo Cristo? Porque muitas vezes, meus irmãos, a gente acha que está, mas muitas vezes a gente não está. Muitas vezes nós não estamos. Porque se nós estivermos, se alguém estivesse 100% certo no caminho, não que já teria sido atacado. Então todos nós sempre temos algo a melhorar. Todos nós sempre temos. E não é eu que vou falar qual é o defeito do irmão ou do outro. Cada um sabe o seu. Eu sei dos meus, são muitos. Muitos. E eu peço misericórdia de Deus, que me ajude a melhorar cada dia mais. A descer cada dia mais. Verdade, meu Deus. Jesus é fiel. Meus irmãos, essa é a palavra que eu quero deixar para os meus irmãos. E que o Espírito Santo venha completar a palavra nos nossos corações. Coisa linda. E que eu espero que os irmãos tenham entendido. Glória a Deus. Eu vou convidando de cada irmão aqui presente. E peço que Deus abençoe cada um de nós. Venha cada dia mais nos revestir da graça e da força dele. Cada dia mais nos dando sabedoria e ousadia na presença dele. Porque ainda não tem tempo da gente correr e ir fora e trazer muita gente ainda para Deus. Todos nós fizemos a nossa parte. Que Ele possa nos ensinar, nos ajudar. Glória a Deus. Agradeço a minha pastora e meu pastor pela confiança. Pelos meus irmãos, pela paciência de ouvir. Peço meus irmãos que fiquem de pé. Vamos fazer uma oração. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus é lindo. Glória a Deus. Coisa linda, Jesus. O Senhor é fiel. Santo e poderoso Deus, Pai amado, Pai querido. Deus, queremos a tua presença, Pai. Queremos te louvar e agradecer o teu nome, Senhor. Te agradecer, ó Pai, pela tua palavra, Jesus, que foi ministrada nessa noite, Jesus. Que a tua graça, Senhor, o teu poder possa, Senhor, sobrecair sobre as nossas vidas, Jesus. Espírito Santo de Deus, que o